Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, alegria nessa manhã, nessa oportunidade. Estamos aqui para falar do grande amor de Deus, falar da palavra de Deus, né? Cujo tema hoje é ser fiel até a morte terás vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar nessa manhã explorando aqui esse tema, explorando aqui essa palavra, e o nome do Senhor será glorificado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? O nome daquele que reina para todo sempre, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus abençoe. Aqui eu quero Deus abençoe a vida do irmão Ronaldo, né, que pede oração pela libertação das suas filhas, né, Thaísa e Larissa, e o seu pai, Tranqueiro, e minhas irmãs Cleide, Cláudia, Débora, Mara, Graciela e meu genro, Mixon. Por favor, por nós. Nós vamos orar, irmão Ronaldo, em nome de Jesus, orar forte. Ele pede oração também pela cura dos seus rins, né? Pressão alta e coração e caroço no pescoço. Pede oração pela cura da minha esposa, Tatiana, nódulo no seio e muitas dores nas costas por causa de um caroço grande. Amém? E o irmão Ronaldo diz, boa madrugada. Irmão Ronaldo, nós vamos estar orando pela sua vida, viu? Pelos seus parentes, pela sua esposa. Nós vamos orar pela sua família nessa madrugada, nessa manhã, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar orando pela sua família. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Graças a Deus. Amém? Nós vamos estar orando por você, orando pela sua família. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã, meu Deus, eu oro pedindo a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Nós falhamos, pecamos, erramos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Perdoa, meu Deus, tudo aquilo que nós falamos que não agrada ao Senhor, que não é de acordo com a tua vontade, a tua palavra, Senhor. Tu és o Deus que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Não há outro Deus como o Senhor, o nosso Deus. Senhor, nos ajude a vencer todo mal, a vencer as astutas, ciladas do inimigo. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Meu Deus, eu oro pela vida do irmão Ronaldo, que quer a cura dos rins, pela vida da sua esposa, que quer a cura, meu Pai, de nódulos no seio, caroço, nas costas. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo mal, todo laço maléfico. Eu oro, meu Deus, nesse momento, pelos seus familiares, em qual o irmão Ronaldo pede oração, né? Pela Larissa, pelo Tranquedo, né? Pela Crede, suas irmãs Cláudia, Débora, também pela Graciela, pelo seu genro Mixo, né? Eu oro nesta manhã por todos. Se eu esqueci algum nome, meu Deus, que o Senhor venha agraciar esta família, graça a esse povo. Senhor Jesus Cristo, arranca os nódulos da sua esposa, do seio, das costas. Pai, traz a cura sobre a vida dela. Eu oro em nome de Jesus.
crendo no milagre, crendo que o Senhor, meu Deus, tocará na vida desta mulher, na vida dessa família. Senhor, liberta, transforma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Tu és o Deus que tem o socorro, Tu és o Deus que age, que trabalha de uma maneira, de uma forma mais que especial. Nesta manhã, meu Deus, nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba a graça, receba o milagre do Senhor, receba a vida, receba a virtude do Espírito Santo, receba a cura em nome de Jesus. Eu oro, Pai, nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu creio no milagre, eu creio no agir de Deus na vida desta família. Louvado e santo seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui nessa manhã para trazer uma palavra, graças a Deus, cujo a palavra de Deus o texto bíblico, o tema da mensagem: ser fiel até a morte e terás a vitória ou a coroa da vida. Amém? Graças a Deus. Que diz assim a palavra de Deus, sem mais delongas. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos partir daqui do primeiro versículo, vamos falar da carta à igreja de Éfeso, né? São 7 cartas escritas aqui, e nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela faz parte das 7 igrejas, o qual Deus, o Senhor Jesus, mandou que as escrevesse estas cartas para o anjo, os anjos da igreja que estavam ali, os pastores, os pregadores, os missionários que estavam ali na frente destas igrejas, dessas obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus. Vamos falar sobre esta carta à igreja de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui, meus amados irmãos, João viu o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que caminhava sobre os 7 castiçais de ouro, né? Ele tem o poder de mudar e transformar na hora que Ele quer, louvado seja Deus. Ele tem o poder da cura, Ele tem o poder do milagre, Ele tem o poder da oportunidade. Ele tem o poder de fazer o que Ele quer na hora que Ele quer, louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Versículo de número 2 da palavra de Deus. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem-se apóstolos e não o são. E tu os achastes mentirosos. Então aqui começa Jesus trazendo elogios para esta igreja, para esta obra, para este anjo da igreja, para esse pastor. Então o elogio chega a esse líder cristão aqui da igreja de Éfeso. Chega aqui para a liderança, para esse pastor, para esse líder da igreja de Éfeso, aqui uma palavra de alegria, uma palavra de renovo, uma palavra de transformação. Chega aqui na vida deste homem, do anjo da igreja,
uma palavra boa, onde Jesus diz, eu sei as tuas obras, sei o teu trabalho, sei que tu tem que colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, mas são mentirosos. Então aqui, irmãos, o apóstolo aqui, ele colocou diante dos homens, ele colocou diante, Jesus colocou diante da igreja, do povo, da sociedade, né? Jesus escancarou aqui a vida desses líderes, desses pastores, desses anjos da igreja, a respeito do trabalho deles, o que ele fazia e o que eles deveriam fazer daqui para frente. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Versículo de número 3 da palavra de Deus, que diz assim, e sofreste e tens paciência. Né? Uma característica grande, importante do pastor da igreja de Éfeso aqui é paciência. Né? Quer dizer, ele colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos e eles não passaram no teste, mas ele aqui tem paciência. Paciência faz parte do seu vocabulário. Paciência é a chave do sucesso. Paciência é a chave do milagre. Paciência é a chave da bênção. É a chave do agir de Deus, do trabalhar do Senhor. Louvado seja o nome daquele que reina para todos sempre. Graças a Deus. Né? Então, nós vemos aqui, irmãos, o versículo de número 3, o Senhor Jesus falando a esta igreja, a esse pastor, que ele tem paciência, né? E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Deus conhece, Deus sabe que esse pastor aqui nessa igreja, esta liderança, tinha trabalhado, está trabalhando pelo seu nome, e ele não se cansasse, diz Jesus, diz a palavra de Deus. Uma característica de quem trabalha para Deus é não se cansar. O cansaço aqui que Jesus está falando é um cansaço espiritual. É o cansaço do fracasso, o fracasso de não crer no nome daquele que é poderoso, que reina para todo sempre. O cansaço aqui, meus amados irmãos, é espiritualmente. E este pastor, este líder, ele tinha paciência. Esse líder aqui, ele tinha graça. Esse líder aqui, a misericórdia de Deus estava na vida dele. Este líder aqui, ele estava agradando a Jesus nessa primeira parte aqui. Ele estava agradando. Estava agradando o Senhor Jesus. Porque ele tinha paciência. Jesus conhecia o trabalho dele, né? Então ele aqui estava passando no teste da palavra do Senhor, né? Passando no teste por quê? Porque ele andava de acordo à vontade de Deus, aquele que o alistou. Então ele estava fazendo a vontade do Senhor Jesus. Graças a Deus, diz a palavra de Deus. Então, as características boas, iniciais aqui desse líder da igreja de Éfeso, estava agradando a Jesus. Ele tinha paciência, ele trabalhava. Ele tinha mais características. Então, isso aqui estava agradando o mestre. Isso aqui estava agradando aquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ser fiel até a morte e terás vitória. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Né? Então, Jesus tinha uma coisinha contra ele, contra o líder, contra o anjo da igreja de Éfeso. Jesus tinha uma coisinha contra ele. Jesus disse o que para o pastor, o anjo da igreja de Éfeso ali. Ele disse, olha, tem uma coisinha contra ti. Tem um pouquinho de coisa contra você. Que tu deixaste a tua primeira caridade. Que tu deixaste o teu primeiro amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Que é o versículo de número... É o versículo de número
4 da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o versículo de número 4 da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus aqui ele diz, olha, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Jesus aqui, nessa carta à igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso, ao líder, ao anjo da igreja, ele diz, eu tenho porém contra ti que tu deixaste a tua primeira caridade. Né? Não era para ele ter deixado, abandonado, saído fora desta caridade, porque isto agrada a Deus, agrada ao Senhor, porque isto agrada aquele que reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele deixou aquele primeiro amor, aquela caridade que Jesus queria que ele fizesse. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeste. Então Jesus queria, da parte do anjo da igreja de Éfeso, arrependimento. Jesus queria que ele se arrependesse. Ele disse, olha, tu é trabalhador, tu tem paciência, tu é isso, tu é aquilo, mas eu tenho contra ti, porém, que tu deixaste o teu primeiro amor, a tua caridade. Né? Tu deixaste a fé fervorosa, tu deixaste aquela graça que havia na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que deixaste, homem? Por que o abandonaste? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este homem era trabalhador, este homem era dedicado, mas ele deixou o primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha falhas. Jesus disse, olha, tu é paciente, trabalhador. Eu tenho visto as tuas obras, tu tem colocado apóstolos à prova, né? Mas para que eles venham se revelar se são apóstolos ou não, mas não são. Então, tudo isso você tem feito para comigo, eu tenho visto. Mas eu tenho bem em conta ti que tu deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor, a tua primeira crença, o teu primeiro fervor, você deixou, você abandonou de lado. E isso estava agradando a Jesus, agradando aquele que reina para todo sempre. Porque Jesus queria que ele permanecesse nesta caridade. Jesus queria que ele permanecesse nessa graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 6. Tens, porém, isto que aborrecestes, as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quer dizer, este homem aqui, este pastor, a este dirigente, anjo da igreja de Éfeso, ele tinha pouca coisa que Jesus tinha contra ele. Aqui, Jesus disse, eu tenho porém contra ti só apenas que tu deixaste o teu primeiro amor, deixaste a tua caridade. Não era para ter deixado, para ter parado com a tua primeira caridade. Era para ter continuado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte e terás vitória. Como que nós teremos vitória em Cristo Jesus se nós não permanecermos no Senhor? Se nós não permanecermos na palavra de Deus? Se nós não permanecermos na palavra do Senhor? Nós não devemos querer só a bênção de Deus, só o milagre do Senhor, não. Mas nós devemos querer o abençoador. Nós devemos querer aquele que reina para todo sempre, aquele que anda em novidade de vida, aquele que anda em espírito e em verdade, daquele que faz milagres, que faz maravilhas, daquele que opera em mim e em você. É Ele que faz, Ele que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus aqui, no versículo 6, ele diz, olha, você aborrece as obras de Nicolaita, e eu também aborreço. Jesus aqui era com ele.
Jesus disse, olha, você aborrece as obras dos nicolaítas, você é contra muitas coisas erradas que querem se infiltrar na igreja, na obra de Deus. Eu também sou contra. Jesus disse, eu também aborreço as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram um grupo de pessoas, irmãos, que se infiltraram ali na igreja de Éfeso, trazendo as suas doutrinas, trazendo as suas vidas velhas, o seu modo de viver, adorar deuses estranhos e fazer muitas coisas para desviar ali o foco, o povo de Deus que ali congregava, que estava na igreja de Éfeso, louvado seja Deus. E ali o Senhor Jesus Cristo, mandando a João escrever, ele diz, olha, eu também aborreço as obras dos nicolaítas, como você aborrece. O que Jesus tinha contra o anjo da igreja de Éfeso aqui? O que ele tinha contra a igreja de Éfeso era pouca coisa, mas era necessário digno de arrependimento. Todos os dias nós erramos, nós falhamos, nós precisamos nos arrepender em algo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor da igreja de Éfeso, ele tinha pouca coisa para se arrepender. Mas Jesus disse, o que eu tenho contra ti é somente que tu deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade. Que isso me agradava, louvado seja Deus. E você deixou, mas eu quero que você retorne, eu quero que você se arrependa. Se arrependa agora, porque isso me agrada, isso me agradara em ti, quando tu praticavas tua primeira caridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, o dom que Deus te deu tem que ser gastado na terra, tem que ser exercido. O dom que Deus colocou na tua vida, na minha vida, na vida de quem quer que seja, tem que ser usado na face da terra, usado para a glória de Deus. Este dom é um dom eficaz que muda, que transforma, que liberta e que leva para os céus vidas, porque os dons são dele, é para ele, é para a glória dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ser fiel até a morte terás vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 7, para encerrar essa primeira carta à igreja de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do pátio, no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida, quem vencer, Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos. Claro, lógico que Jesus não está dizendo aqui que que é de subentendido que tem pessoas que não têm ouvido. Não, ele está falando de quem não ouve, de quem não dá ouvidos, que não quer escutar a palavra de Deus. É considerada aqui como uma pessoa que não tem ouvido. Ela tem ouvido, mas não ouve, não coloca em prática. Ela tem ouvidos, mas não busca o Senhor enquanto se pode achar. Ela tem ouvidos, mas ela não entra de cabeça no chamado de Deus, na veracidade da palavra daquele que reina para todos sempre, louvado seja Deus. Então, amados e queridos irmãos, esta é a carta à igreja de Éfeso, louvado seja Deus. O versículo de número 8. Esta segunda carta é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja que vai mostrar um pouco de problema, de dificuldade também para o Senhor Jesus. O versículo 8 diz assim: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o Senhor, eu sou, isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu para a glória de Deus. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário, só que hoje ele vive para todo sempre. Jesus, ele reina para todo sempre. Jesus, ele anda em santidade, novidade de vida, hoje
para a glória de Deus. Então é aquele que reina para todo sempre, na minha vida, na sua vida, louvado seja Deus. Ele que é, Ele que faz, Ele que transforma, Ele que faz milagres, Ele que faz maravilhas, Ele que opera em nossas vidas, é Ele que faz todas as coisas, louvado seja Deus. Então, esse primeiro versículo 8, a igreja de Esmina, esta carta, meus amados e queridos irmãos, fala que ele é o primeiro, ele é o último. Depois de Jesus não tem mais ninguém não. O Pai, ele deu autoridade, ele deu graça a Jesus, ele deu todo o poder a Jesus no céu e na terra. Né? Ele é o primeiro, depois ele é o último. A quem nós devemos adorar? A quem nós devemos glorificar? A quem nós devemos obedecer? Ao mundo ou àquele que reina para todo sempre, o Senhor Jesus, o Filho de Deus? Nós devemos reinar com Ele para todo sempre. Aleluia. Mas esse tempo vai chegar para a glória de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, para receber a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, para receber o poder do Espírito Santo. Nós devemos permanecer em Cristo Jesus, verdadeiramente louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O versículo 9 da palavra de Deus diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Né? Jesus aqui, ele disse ao anjo da igreja de Esmina: eu sei a tua pobreza, né? Eu te conheço, eu sei as tuas obras, rapaz, eu conheço as tuas obras, eu sei o que tu fazes para mim na obra de Deus, eu sei o que você tem trabalhado na obra de Deus. Jesus conhecia as obras do anjo da igreja de Esmina. Jesus conhecia as obras do pastor da igreja de Esmina. Jesus sabia mansamente, profundamente, aonde, meu Deus, libertar pessoas vidas. Não tem ninguém que não tenha defeito, que não tenha problema, que não tenha dificuldades. Mas nós precisamos ser fiel até a morte e teremos vitória. A vitória, meus amados irmãos, não é com as conquistas terrenas deste mundo aqui. As vitórias aqui não é as conquistas que Deus coloca em nossas vidas aqui. Não. Vitória aqui é a salvação. Vitória aqui é alcançar a bênção de Deus, é alcançar o milagre. Vitória aqui é ser reconhecido por Ele naquele grande dia. Vitória, ele dizer: entra, bendito de meu Pai, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a carta que Jesus mandou escrever ao anjo da igreja de Esmina é simplesmente para exortá-lo também, para encorajar. Essas cartas que Jesus mandou João escrever, mandou João enviar, nitidamente era para encorajá-los. Essas cartas eram para que eles viessem andar em espírito, andar em verdade, para que o anjo da igreja de Esmina tivesse coragem, vigor, para que o anjo da igreja de Esmina tivesse a graça e a misericórdia daquele que reina para todos sempre, louvado seja Deus. Né? E aqui, meus amados irmãos, o Senhor trabalhou na vida deste homem. Jesus diz: eu sei as tuas obras e tribulações que tu passa. Então, tem tribulações que Jesus vai permitir que nós passamos.
Jesus, ele disse, eu conheço as tuas tribulações, as tuas obras. Né? Eu sei que não é fácil a sua vida, onde você está aí na cidade de Esmirna, mas uma coisa boa a teu favor tem coisas boas. Você tem coisas boas mais do que ruins, que eu tenho para relatar. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus trabalha de uma forma, de uma maneira muito especial, mais que especial. Ele é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e toda a adoração. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. É Ele que faz, Ele que opera nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ser fiel até a morte e terás vitória. Esta promessa de fidelidade, de ser fiel até a morte aqui, não é ser rico de dinheiro, ser rico de fazenda, não. Né? Jesus aqui disse, eu conheço a tua pobreza, eu sei que tu és pobre, eu conheço a tua história, rapaz, mas eu te amo, eu quero agir na tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Buscar ao Senhor, né? Eu quero que tu seja melhor. Eu quero que tu faça aquilo que me agrada. Eu quero que tu faça aquilo que eu ordeno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que Jesus faz, que Deus faz. Na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Né? É assim que Deus trabalha. E Jesus, ele disse, eu conheço as tuas obras, conheço a tua pobreza. Eu conheço a tua tribulação, as tuas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu conheço a tua história, conheço o que tu tem passado, o que tu tem sofrido. Quem é que conhece, meus irmãos? É Jesus. Quem conhece é o Filho de Deus. Quem conhece é aquele que reina para todo sempre. Quem conhece é aquele que é fiel. É aquele que opera milagres em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz aqui, abracemos os que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É forte esta palavra que Jesus mandou aqui escrever. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Ao que vencer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ser fiel até a morte, e te darei, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Ao que vencer. O vencedor significa no grego aqui, Nilcon, né? É aquele que, mediante a graça de Deus, continua através da fé em Cristo, expressando, né? Experimentou o novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado e o mundo e Satanás. É aquele que nasceu de novo, é aquele que permanece, é aquele que se fixa na obra de Deus, na palavra do Senhor. É aquele que anda em novidade de vida, que anda na beleza da sua santidade. É aquele que é fiel em todo o tempo.
é aquele que é fiel em todos os momentos. E ele permanece firme de acordo à vontade do Senhor. Graças a Deus. Cercado de muita exposição, de muita oposição, apostasia, o vencedor, o vencedor se recusa a conformar-se com o mundo e a impiedade dentro da igreja. Ele vive, ouve e atende aquilo que o Espírito diz às igrejas. Permanece fiel a Cristo até o fim e aceita somente o padrão de Deus para a sua vida, revelado na sua palavra, nas igrejas de Deus. O vencedor é somente o vencedor comerá da árvore da vida. Versículo 7. Não sofrerá o dano da segunda morte. Receberá o maná escondido e um novo nome, para o vencedor. Terá autoridade sobre as nações, promete Deus também. Seu nome não será removido do livro da vida, será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos. Permanecerá com Deus no seu templo, não sobre e o nome de Deus e de Cristo e da Nova Jerusalém. Será para sempre filho de Deus. O segredo da sua vitória é a morte expiadora de Cristo. Seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e a perseverança do amor a Cristo. Note que os vencedores, ou ao vencermos o pecado, o mundo e Satanás, ou somos por eles vencidos, achando por sermos lançados no lago de fogo. Não há grupo neutro. Amém, meus irmãos? O que é a palavra que está dizendo o estudo bíblico aqui, desses versículos bíblicos da segunda carta à igreja de Esmirna? O que está dizendo aqui? Está dizendo que não terá grupo específico. Está dizendo que Deus não vai ter por inocente aquele que pecar, aquele que se desviar, aqueles que não querem servir ao Senhor, aqueles que não querem andar na obediência do Filho de Deus. Será triste, será uma tristeza. Cairá por terra todo mal, todo laço diabólico, maléfico. Então nós temos, meus amados irmãos, que ver essas coisas. Nós temos que crer no nome daquele que reina para todo sempre. Temos que ser fiel até a morte. Esta é a promessa de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte e terás vitória. Ser fiel e terás vitória. A vitória aqui, irmãos, não é sermos um grande empresário, não é sermos aqui um gigante no mundo do empreendedorismo,
não é sermos um homem do agronegócio muito rico. A vitória aqui não é essa, não. E aqui, no caso, são conquistas que Deus nos dá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós estamos trabalhando, se você está trabalhando, se alguém está trabalhando e ele é dedicado, ou alguém é estudioso, ele vai melhorar de vida, através do seu salário, do seu trabalho, do seu suor. Deus vai prosperando a vida da pessoa. Mas essa vitória, no tema de hoje, ser fiel até a morte terás vitória, a vitória aqui é a salvação plena. É o nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Né? A vitória aqui é ter a certeza da salvação. A vitória aqui está arraigada na palavra de Deus. A vitória aqui é ter certeza que o nome está registrado no livro da vida. A vitória aqui, meus amados irmãos, é ter a certeza de que Deus nos ama e que Deus quer que nós permanecemos fiel até a morte. E sim, Ele nos dará a coroa da vida. E sim, Deus nos dará a coroa da justiça. E sim, Deus nos dará a vitória que está lá no céu. Porque aqui ninguém tem vida permanente. Porque aqui na terra a vida é como sopro, é passageira. Deus, aqui a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, essas duas cartas, Jesus aqui vem dizendo e falando a estes anjos da igreja. A igreja de Éfeso, Jesus tinha, porém, contra o pastor ali, contra o anjo, contra aquela igreja, que eles deixaram o primeiro amor, deixaram o primeiro amor, a primeira caridade, de quando eles aceitaram. E eles não poderiam deixar aquele primeiro amor, aquela comunhão que tinham no passado, e deixar as suas vidas de lado e ser esfriados, né, pelo mundo de pecado, diz a palavra de Deus. E Jesus, ele diz aqui, no versículo de número 8, eu sou aquele que foi morto, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que reviveu, aquele que reina para todo sempre. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Né? Até a pobreza que tinha na vida dessa igreja aqui, Jesus conhecia, ele sabia. Eu sei a tua pobreza, sei a tua dificuldade, sei que tu passas tribulações. Mas Jesus diz, mas tu és rico, mas tu és rico. Aleluia, louvado seja Deus. Mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, são um grupo de pessoas, segundo o inimigo, não segundo a minha palavra de Jesus. Versículo de número 10. Não temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais para que serás, né? O versículo 10. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Qual é a ordem para o anjo da igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte. Jesus aqui diz, eu conheço a tua pobreza, rapaz, mas tu é rico. Rico de quê? Rico materialmente, aquele homem ali era, aquele pastor, aquele anjo da igreja, aquela igreja era rica de materialismo ali? Não, era uma igreja pobre, uma igreja que passava necessidade. Era uma igreja que não tinha condições. Mas o que Jesus diz para esta igreja, vocês são ricos. Vocês são ricos.
Ser fiel. Mostre fidelidade até o fim. E vocês receberão a coroa da vida, a coroa da justiça. Aquele que é fiel até o fim, ele recebe a bênção do Senhor. Ele recebe o milagre da parte de Deus. Né? Fidelidade em todo momento. É com uma aliança dessa aqui, é fidelidade que Deus busca do seu povo. Se não tivermos fidelidade, se quebrar uma aliança, quebrar uma fidelidade, seremos com mais 10 vezes loucas, que chegaram mais tarde, batendo na porta do noivo, e dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Nós estávamos diante do Senhor, nós estávamos buscando o Senhor, nós estávamos comendo, bebendo junto com o Senhor, nós estávamos ouvindo a Tua palavra. E Jesus vai dizer para aquelas 10 vezes loucas, apartai-vos de mim, afasta de mim, porque eu não vos conheço. Eu não conheço quem são vocês. A voz de quem é fiel é conhecida no céu. A voz de quem serve a Deus em espírito e em verdade, o céu conhece. O céu sabe. O céu, meus amados irmãos, ele sabe quem é fiel e quem não é. O céu não conhece você e a mim por materialismo, por nós ter um bom emprego. O céu não nos conhece por nós ter riqueza na terra. Não. O céu nos conhece por a fidelidade. E se nós temos palavras, se nós temos moral para sustentar o que dizemos diante de Deus. O céu nos conhece, meus amados e queridos irmãos, é quando nós suportamos as tribulações e as aflições desta vida. E nós permanecemos fiel em Cristo Jesus. O céu nos conhece pela tua fidelidade e pela minha fidelidade. O céu ouve aquele que é fiel. A Bíblia diz que Deus pode fazer muitas coisas através da oração de um fiel. Né? A oração do justo pode muito nos seus efeitos. A oração do justo, ela pode muita coisa nos seus efeitos. Ela pode salvar, ela pode libertar, ela pode curar vidas, porque Deus conhece a voz dos seus servos. Porque Deus conhece as suas dificuldades, as suas tribulações. Porque Deus conhece o que você necessita. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade em todo tempo, em todo momento. Então, quando Jesus manda o João escrever essa carta, a igreja de Éfeso, e consequentemente aqui a igreja de Esmina, no versículo de número 10 que nós lemos, na parte C do versículo de número 10, o que Jesus diz aqui, manda escrever? Né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Jesus avisa, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. E Satanás vai lançar algum de vós na cadeia. O diabo vai perseguir vocês, vai colocar vocês na cadeia. E vocês terão uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você imagina, Jesus aqui já avisava, estava avisando para eles. Vocês vão ter tribulação. Vocês vão passar 10 dias de tribulação, mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Se você tiver fidelidade, você terá vida. Vida eterna com Cristo Jesus. Vida com o Senhor verdadeiramente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Versículo 9. Pobreza. Jesus, ele fala, eu conheço a tua pobreza, rapaz. Eu conheço a tua dificuldade, mas tu é rico. Vamos ver aqui o que diz aqui no estudo bíblico. Pobreza, no grego significa procheia.
significa pobreza no grego. Significa que não possui nada. Ele era um homem pobre, o anjo da igreja de Esmirna. E Jesus disse, eu sei que tu é pobre, eu sei que tu não tem condição. Eu conheço a tua pobreza, rapaz, a tua necessidade. Mas tu é rico. O consolo que Jesus disse foi isso. Tu pode não ter nada aqui nessa vida, nessa terra, tu pode não conseguir nada aqui, mas tu é um homem rico. Um dia todo mundo vai morrer aqui, vai fechar os olhos. E todos abrirão os olhos na eternidade. Mas tu és rico, tu és homem rico. Tu não é pobre não. Tu é um homem que tem condição, tu é rico, mas é rico no céu, tu é rico de Deus. Tu é rico da palavra de Deus. Tu é rico de dons espirituais. Tu é rico de conhecimento. Ser fiel até a morte e terás a coroa da vida, a coroa da justiça, e terás vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que faz, é Ele que é Ele que transforma vidas e transforma corações. Não adianta, não tem para onde mais ir. Se é Jesus é quem faz, se é Jesus quem opera maravilhas em nosso meio. Ser fiel, fidelidade. Mas muitas pessoas arrancam, saem da sua fidelidade por qualquer motivo. Por uma tribulação, por uma aprovação de Deus. Muitos já desistem, muitos já saem fora, muitos já não querem mais permanecer nessa fidelidade que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Permanecer na graça que está em Cristo Jesus. Versículo de número 11 de Apocalipse, capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte aqui? É a morte eterna. Segunda morte aqui é o lago de fogo, é o inferno. Esse que for fiel, Jesus vai livrar ele. Esse que permanecer fiel, Jesus vai guardar ele na hora da tentação. Jesus vai guardar ele na hora da malignidade. Aquele que é fiel, aquele que permanece fidelidade, meus irmãos, é para poucos. Mas o convite tem para mim, para você, de sermos fiéis verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ser fiel até a morte, jovem, pessoa da melhor idade. Ser fiel ao nome daquele que reina para todo sempre. Ser fiel àquele que faz, àquele que é, aquele que opera maravilhas no nosso meio. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, e dar-te-ei a coroa da justiça. Jesus, na sua palavra, ele diz, versículo de número 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Será que Jesus está dizendo que tem pessoas que não têm ouvido? Não, ele está falando quem tem ouvidos, quem quer dar lugar, quem quer abrir a porta do seu coração para escutar a mensagem da palavra de Deus. Que venha escutar, que venha dar ouvidos, que venha para colocar em prática, que venha andar na beleza da sua santidade, da santidade de Deus, que é colocada diante de mim, diante de você. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então é Ele que faz, é Ele que opera na nossa vida. É Ele que opera milagres e maravilhas. Nós precisamos andar nessa fidelidade de Deus. Hoje, por qualquer coisa, as pessoas se separam. Compromissos com Deus quebrado. Compromissos que é feito com o Senhor são dilatados, quebrados, não cumpridos.
Nós precisamos ter uma constância. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Fidelidade, fidelidade para com Deus. Este que guardar a palavra do Senhor não sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é a separação de Deus. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes, diz a palavra de Deus. Ali haverá tristeza, mas aquele que é fiel ao Senhor, ele receberá a alegria de Deus. Ele terá a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele receberá galardão, graça, sabedoria e, por fim, a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e receberás a bênção do Senhor. Eu não conheço ninguém que foi obediente, que é obediente, que vai ser obediente, que não venha ser recompensado, galardoado pelo Senhor. Aqui aos anjos dessas igrejas, Jesus tinha algo contra eles, mas pequeno, pouca coisa. Mas eu quero que vocês se arrependam. Se arrependam, Lupona, verdadeiramente. Porque eu não compactuo, não me alegro com o que você tem feito, está fazendo. Mas Jesus diz para os anjos dessas igrejas, para esses pastores, para que eles se arrependem, para que eles sejam fiéis até a morte. Ele diz, te darei, eu vou te dar a coroa da vida. Eu conheço as tuas necessidades, tribulações que tu passa, mas eu honrarei o teu nome. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vamos nesta manhã caminhar para encerrar a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos orar nesta manhã. Nós vamos orar aqui, irmãos, pela vida do irmão Lucas e a sua esposa, a irmã Ionara. Vamos orar por todos os irmãos da igreja, sem exceção, né? E nós, falando o nome dos irmãos aqui, nós vamos orar por toda a igreja, por todos os irmãos. A oração muito pode, a oração feita por um justo, né? Nós devemos orar, clamar o nome daquele que reina para todos sempre. Vamos orar também nessa manhã, o irmão Ronaldo, se eu não me engano, o irmão Ronaldo é ali de São Paulo ou do Paraná, agora eu não me lembro agora, mas o irmão Ronaldo pediu oração, eu quero aqui, está anotado aqui, né? O irmão Ronaldo pede oração pela libertação das suas filhas, Thaísa e Larissa, e meu pai, Tranquedo, e minhas irmãs, Cleide, Cláudia, Débora, Imara, Graciela e meu genro, Mixon. Por favor, ore por nós. Nós vamos orar agora, meu irmão, pela sua vida, pela sua família. Também, irmão Ronaldo diz, eu peço oração pela cura dos meus rins, e pressão alta, pastor, e coração, e caroço no pescoço, e peço oração pela cura da minha esposa, Tatiana, nódulo no seio, e muitas dores nas costas, por causa de um caroço grande. Então, o irmão Ronaldo pede oração aqui, através dessas mensagens, desses comentários. Aqui nós vamos orar agora por a vida do irmão Ronaldo e pelos seus pedidos de oração e por todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã te damos graças, Criador dos céus e da terra. Oramos ao Senhor, repreendendo todo o mal. Jesus, arranca o caroço no seio da esposa do irmão Ronaldo. Jesus, coloca a tua mão de poder sobre a vida dela, Pai querido e amado. Tu tens o poder de curar, de libertar, de transformar. Jesus, tu pode estar trabalhando na vida, meu Deus, dos jovens, daqui também dos filhos do irmão Ronaldo, que nos pediu oração nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus, repreendendo toda a força maligna, diabólica,
que haja cura, esses caroços venham sair, venham espocar, e que o Senhor venha curar estas vidas. Nesta manhã, Senhor Jesus, é a minha oração. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, pela saúde do teu cérebro, pelos rins, meu Deus, pela pressão alta, por toda enfermidade maligna que tem atingido essa família, também pelos seus filhos, seus parentes, para que venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nesta manhã eu oro que o Espírito Santo de Deus convença pessoas também do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós cremos no milagre. Ser fiel até a morte e terás a coroa da vida. Ser fiel até a morte e terás vitória. A vitória, meus irmãos, é no céu. É morar com Cristo para toda a eternidade. É o direito de estar com Ele. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nessa manhã. Em nome de Jesus. Eita glória! Louvado seja Deus.